Se você acompanha minimamente algum veículo de notícias, você deve ter ouvido ou lido alguns burburinhos sobre a reforma tributária que está sendo discutida no Congresso Nacional. A aprovação dessa reforma terá algumas consequências nos seus investimentos, então é muito importante se manter atualizado e saber o que vai ser alterado. Quer saber mais sobre o assunto? Acompanhe esse vídeo do Poupador Inteligente que eu te explico os principais pontos já já. A reforma tributária já está sendo pautada há muito tempo no debate político e econômico aqui no Brasil, desde julho do ano passado, quando se iniciou a discussão sobre a primeira etapa da reforma. Mas o que importa nesse vídeo é a segunda fase, que foi enviada ao Congresso no dia 25 de junho de 2021, no mês passado. Essa segunda fase propõe mudanças no imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas e impacta também os investimentos com a proposta de acabar com a isenção tributária nos dividendos. Essa é a maior preocupação entre os investidores. Então, se você investe em qualquer produto que pague dividendos, precisa entender o que está acontecendo. Mas vamos por partes. Quais são os principais pontos positivos dessa segunda parte da reforma? A primeira vantagem é o aumento da base de isenção do imposto de renda para pessoas físicas. Hoje, a pessoa possui 100% de isenção de imposto de renda caso ela tenha uma renda mensal de R$ 1.903,98. Com a aprovação da reforma, esse valor subirá para R$ 2.500. Isso aumentará em 5,6 milhões o número de brasileiros que terão isenção completa do imposto de renda. Para a pessoa jurídica, também tem alteração no imposto de renda. A alíquota vai diminuir gradativamente ano a ano e há uma estimativa de que essa mudança aumente os lucros das empresas em 6,7% a partir de 2023. Agora, falando de renda fixa e fundos multimercados e de renda fixa, a principal alteração se dá na porcentagem da tributação, que se tornará uma alíquota única de 15% independente do prazo de investimento. Isso acaba com as taxas da tabela regressiva, que diminuem de acordo com o tempo de investimento, que hoje começam em 22% para prazo de até 180 dias e caem para 15% somente após 2 anos. Um outro ponto importante sobre os fundos na proposta é o fim do Come Cotas em maio, como ocorre atualmente em maio e novembro. A ideia é manter apenas um Come Cotas anual em novembro. E como último tópico dos pontos positivos para o investidor, entramos em renda variável. Embora com a polêmica dos dividendos que eu comentei lá no comecinho, a reforma tributária traz uma possível vantagem à renda variável, que é a unificação das alíquotas em 15%. Então, com a aprovação da proposta, não vai mais existir as diferenças de impostos entre day trade e operações normais, e nem os 20% sobre os fundos imobiliários ou qualquer outro produto de renda variável. Entendeu tudo? Vamos recapitular então para você não esquecer. 1. Aumento da base de isenção do IR para pessoa física. 2. Diminuição da alíquota de IR para pessoa jurídica. 3. Alteração para a alíquota única de renda fixa e fundos de 15% independente do prazo. 4. Fim do Come Cotas em maio. 5. Alteração da alíquota de renda variável para 15% independente da operação. Vamos falar agora dos principais pontos negativos e que se tornaram temas de preocupação entre os investidores. O primeiro e mais significativo deles é a tributação de dividendos. Hoje em dia, os dividendos de empresas e fundos imobiliários são isentos de imposto, mas isso pode mudar. O governo pretende taxar em 20% os dividendos pagos pelas empresas. Já no caso dos FIIs, essa taxa será de 15% sobre os recebimentos mensais, o que desanima os investidores que utilizam empresas ou fundos imobiliários como uma fonte de renda mensal isenta. Outro ponto que a proposta apresenta é sobre o fim da isenção de impostos até R$ 35 mil nas vendas de ações no exterior, como ocorre atualmente. Hoje em dia, o limite para a isenção nessa modalidade é R$ 35 mil mensais, mas a reforma busca eliminar esse incentivo fiscal. Nos fundos também há a inclusão de impostos. Os fundos exclusivos vão passar a pagar imposto como um fundo comum, com uma taxa de 15% e se tornarão sujeitos ao Come Cotas. Atualmente, esse tipo de fundo paga imposto apenas no resgate. Um ponto que não está 100% claro na proposta é o que acontecerá sobre a isenção que havia para lucro com ações caso a venda mensal fosse menor que R$ 20 mil. Um último ponto da reforma que afeta a renda variável é a extinção de distribuição de lucro das empresas
via juros sobre capital próprio, o que pode prejudicar a dedução de despesas das empresas. Para a gente resumir e você entender tudo, os pontos negativos de forma geral são: 1. A tributação de dividendos. 2. O fim da isenção sobre vendas de ações exterior até R$ 35 mil. 3. O pagamento de impostos sobre os fundos exclusivos. 4. Fim dos juros sobre capital próprio. E 5. Incerteza sobre isenção de vendas de ações. Muitas pessoas ficaram preocupadas sobre alguns produtos de investimentos famosos, como as debêntures incentivadas, os CRAs, os CRIs, as LCIs e as LCAs. Mas pode se tranquilizar porque esses investimentos continuam sendo isentos, então não tiveram nenhuma alteração. Entendeu um pouco melhor sobre a reforma tributária, mas ainda ficou com alguma dúvida? Não deixe de entrar em contato com a nossa equipe do Poupador. Com certeza te ajudaremos a resolver todas as suas perguntas. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e tchau!